Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você assistir, né? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Pode Pôr para Quebrar, o podcast de Trava-Língua. E hoje nós vamos falar de um assunto que vem crescendo demais no Brasil, desde 2008, principalmente, que é a violência nas escolas. Então, eu vou conversar aqui com a Rita Vasconcelos, pedagoga, professora readaptada da Secretaria de Educação, atua como apoio pedagógico na educação precoce do Paranoá, é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 2004, atuante no Paranoá e no Itapuã, e no Núcleo de Base de Mulheres Negras do PTDF, formado neste ano de 2023. Ativista na educação antirracista e nos direitos das crianças e adolescentes com deficiência. E estamos recebendo também, prazer de receber, o professor Fábio Soares, também morador do Paranoá, filho e neto pioneiro da antiga Vila Paranoá, professor de língua portuguesa, atualmente coordenador pedagógico do CEF1, 01 do Paranoá, onde ele estudou de sexto ao nono ano, militante sindical e estudioso de filosofia e canal. Muitíssimo obrigado a vocês dois por nos ceder esse tempo e essa qualificação para a gente debater esse assunto tão sério, tão delicado, que está sendo assim, tão mal compreendido e debatido. Então, eu gostaria de começar. Vamos fazer aquela troca, então, Rita? Sim, pode ser. Então, Fábio, então a gente gostaria de começar com você. Que avaliação que você faz desse momento? Né? Como você avalia essa conjuntura? Porque parece um fato criado, inclusive. Né? Parece ser um fato criado, inclusive. Parece que é um momento criado. Né? Qual a sua avaliação? Como é que você enxerga isso? Olha, eu avalio como um momento muito delicado, obviamente, um momento muito complexo. Eu acho que a gente já tem uma ética nossa de não simplificar temas complexos, e esse é mais um grande tema complexo, né? É, eu analiso também que é como se fosse na escola, a gente costuma chamar de culminância, né? A culminância é quando você prepara algo e aí marca-se uma data para, digamos assim, o ápice, né? O apogeu desse evento. Então a gente observa que a violência nas escolas é uma coisa que já vem aí há pelo menos 10 anos, crescendo e crescendo muito no Brasil. Isso aí tem estudos sobre isso, né? A gente tem a gente tinha uma pesquisadora uma pesquisadora de células nazistas que faleceu agora em janeiro, inclusive, e ela é possivelmente a maior referência brasileira. Ela é até chamada de caça-nazistas, né? Enfim, ela já vinha apontando já há muitos anos o crescimento do ódio, o crescimento de células neonazistas e nazistas em redes sociais. Então, a impressão que a gente percebe é que isso já existia, mas que nos últimos anos de governos, especialmente, tudo isso foi fomentado, sabe? Essas coisas não apareceram do nada, mas elas foram muito, muito estimuladas, sobretudo nos últimos anos. E a gente percebe agora que, sabe, chegou a culminância, lamentavelmente, dessa cultura, né? Essa cultura do ódio, essa coisa de, né, combater a educação. Então, é por aí que eu analiso, sabe? Obrigado, Fábio. Rita, por gentileza. Então, como eu sou da área de atividades, né? E a gente atua na educação infantil
e no ensino fundamental 1, primeiro ao quinto ano. Essas questões não são tão latentes, né, na educação infantil e do primeiro ao quinto ano. Obrigado, Fábio. E, ó, se tiver condições para você, tudo bem. Tá, eu vou sair daqui um minutinho, tá? Tá legal, obrigado. Valeu. Por favor. Então, não é tão latente, né, essa questão de ataques, né? Tem violência, né, na faixa etária, a partir de 9, 10 anos. Mas é uma coisa que nós, da escola, que atuamos em escola classe, a gente consegue contornar, né? Mas, como o colega Fábio falou, nos últimos 4 anos, né, graças a Deus a gente se livrou desse desgoverno que estava aí, foi muito fomentado, né, a questão do armamento, de tudo querer usar arma para se defender, mas só que nós sabemos que a realidade na periferia é muito diferente. É diferente, porque a pessoa que precisa se alimentar, ela vai comprar comida ou vai comprar arma, né? Não tem como. E o que eu vejo assim de muito grave na educação infantil e desculpa, no ensino fundamental 1 é a desestrutura das famílias. As famílias são muito desestruturadas, políticas públicas que tinham anteriormente e acabaram no governo que foi embora, a falta dessas políticas públicas também piorou muito, muito a situação nas escolas da periferia. E no período da pandemia, nós, professores, direção de escola, a gente teve que ajudar essas famílias, porque o GDF não fez a parte dele, o Ibanez não fez a parte dele. Então, essas coisas vai gerando revolta, né? Nas famílias que podem externar em ações violentas, né? Como crianças se ofenderem e se agredirem fisicamente. Não vou dizer que isso não acontece em escolas classes. É bem menos, porque a gente consegue fazer uma intervenção antes que uma coisa pior aconteça. Mas acontece. Mas, professora, sabe, eu acho que essa onda assim, não tende a passar assim, tão rapidamente, porque eu vejo que parece uma coisa construída, que eu acho que o ódio foi instalado principalmente a partir de 2018, naquele ano belicoso, né? Vamos metralhar, vamos isso, vamos aquilo, né? Foi um ano bastante, insuflou bastante o ódio mesmo, e eu acho que eles enxergaram na população apenas uma condição de insuflar esse ódio muito facilmente, né? Claro, vem lá de 2014, com a Lava Jato, né? Criminalizando a política, né? Criminalizando o Congresso,
tudo, né? Nada presta. Isso é fascista. Então, a impressão que dá é isso, essa construção. E a sensação que eu tenho é que essa onda não vai passar fácil. Será? Sim, sim. Então, tem que ser feito um trabalho conjunto. Não, não é só esperar que o governo tem que fazer tal coisa. Não, tem que ser um trabalho conjunto. Escola, família, secretaria de segurança, mas de uma forma não violenta, né? Que a gente chama na Secretaria de Educação de comunicação não violenta. E não só Secretaria de Segurança, mas Secretaria de Saúde, porque nós estamos com índice altíssimo de pessoas adoecidas mentalmente. Sim, bastante, muito mesmo. Muito, muito. Como você falou, eu sou apoio pedagógico na Precoce, né, aqui do Paraná, Educação Precoce, e quem faz as entrevistas para poder matricular, a gente faz atendimento de crianças de 0 a 3 anos, com deficiência, com alguma síndrome, que nasceu prematuro, com alguma comorbidade, né? E aí, nessas entrevistas, eu pude perceber o quanto a minha comunidade está adoecida, o quanto a comunidade está adoecida, e assim, a maioria são mães solo, que vão atrás de atendimento, porque os homens, quando descobrem que a mulher está grávida, e aí, quando o bebê nasce, e vê que tem, por exemplo, síndrome de Down, cai fora. E aí, essa mãe ficou sozinha, em plena pandemia, e elas estão muito, muito, muito adoecidas. Não são só as crianças que precisam de um acompanhamento, né? Um acompanhamento psicológico e até psiquiátrico. A Até criança absorve, psiquiátrico. né? Essa condição da mãe, a criança absorve, né? Ela percebe, não é uma mera espectadora, pelo contrário, né? Exatamente. Então, assim, não é só na educação precoce, porque lá onde eu trabalho tem um atendimento da educação precoce e tem o ensino regular, que é o primeiro período e o segundo período, educação infantil. Então, também tem vários casos. Ano passado, quando nós voltamos, o que aconteceu? Muitas crianças sem dar uma palavra, porque retrocedeu, né, na época da pandemia, então não sabiam nem se comunicar. A E as ausência de contato. situações de violência que elas presenciaram, que elas vivenciaram. Então, o ano passado também, eu não sei o Fábio, mas lá na escola foi Blank. O ano passado, eu ajudei a conter um aluninho e ele me agrediu. Mas, assim, eu vi que ele estava tentando externar uma situação que ele estava vivenciando em casa. Transtornada a criança, né? Aí explodiu. Pois é, mas Sim, é muito então explosão, né? Desculpa, não, desculpa. eu fiquei assim uns 40 minutos tentando acalmar essa criança de 5 anos, de 4 anos, aliás. 4 anos e meio, você imagina. E assim, a fala dele também é muito prejudicada, era difícil entender o que ele falava. Então, é uma bola de neve. Eu, particularmente, Guilherme, eu acho uma bola de neve, porque se não tratar lá,
na educação infantil, chega no ensino fundamental 2, meu colega Fábio não dá conta. Então, como você disse, né, professora, a comunidade escolar já tem que se conscientizar do que ela é, né? A escola, a família, a segurança, todo mundo ali é comunidade escolar, né? Então, enquanto não houver essa consciência, que vai demorar bastante, né? Ao passo que nós vamos, essa integração vai ser muito difícil, né? Vai ser sempre ações distantes, né? Coisas pontuais, né? Campanhas, e aí a gente não consegue estabelecer um ritmo, um padrão de desenvolvimento, de avanço civilizatório, né? Nós retrocedemos civilizatoriamente, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um período terrível. Mas, Fábio, passo a bola para você de novo. Muito obrigado por ter voltado. O Fábio está aqui fazendo esse Na esforço, né? aventura hoje, de aventura. O carro está sendo bichado. Olha que edição especial essa. Isso. Muito obrigado. Com a palavra. O que a gente percebe é assim, eu sou um cara que eu penso assim, toda tragédia, de modo geral, toda a tragédia, ela nunca é provocada por uma única razão, naturalmente. É sempre uma série de razões e, em algum momento, acontece algo que, enfim, vem fazer a culminância, né? Já que nós estamos aqui falando do contexto escolar, essa palavra é muito presente no ambiente escolar. Então, o que acontece? Voltando a focar nesse tema da violência na escola, a gente percebe que realmente os problemas são muitos, são muitas razões. O que a Rita falou, a questão de famílias desestruturadas, mas tem uma coisa, se a gente for aqui elencar todos os fatores enfim, culminaram agora para essa série de ataques às escolas, a gente vai passar aqui uma noite inteira enumerando e não vai passar de uma enumeração. Eu acho que a gente tem que focar aqui no que é de responsabilidade de cada parte e aonde é que o governo entra ou aonde ele deveria ter entrado, onde ele deixou de entrar. E aí, nesse ponto, a gente não pode deixar de falar que a educação pública ela sofre um processo de abandono de décadas. Não é de hoje, não é de ontem, mas que foi, ainda assim, insisto, foi piorado muito nos últimos anos, né? Nem precisa falar nome, não precisa falar o período, todo mundo sabe. Então, o que acontece? A gente teve um período de muito incentivo à violência, muita cultura do ódio, crescimento e expansão de células nazistas pelo Brasil inteiro. E, do ponto de vista do poder público, do ponto de vista estatal, as escolas foram mais do que nunca sucateadas, essa que é a verdade. As escolas foram sucateadas ainda mais. E a presença do profissional de saúde, né, que é o psicólogo, que sempre foi sabe, de uma importância fundamental e que nunca teve, continua não tendo. Então, quer dizer, a sociedade adoeceu, porque já vinha no processo de adoecimento mesmo. Aí você tem pandemia, aí você tem a questão política. Cara, isso é altamente adoecedor. É altamente adoecedor. E aí você tem a escola sucateada, cara. E a escola, a galera não entende isso, o político não entende isso. Mas a escola pública, ela é o shopping do moleque de periferia. Ela é o shopping. O moleque não vai lá só estudar, não. Ele vai comer, ele vai socializar, entendeu? E esse moleque, ele não tá bem. Ele não tá bem, porque como a Rita falou, ninguém está bem. A mãe desse moleque não tá bem. O pai, quando existe, não está bem. O professor não está bem. Cadê o profissional de saúde mental, cara? Cadê o psicólogo dentro da escola? A escola não tem psicólogo. A escola não tem um pedagogo que faça um trabalho de orientação pedagógica, orientação educacional. Não tem. A escola está abandonada. E no momento em que, sabe,
era para ter lá uma equipe multidisciplinar para a gente ter alguma chance, cara. E, sabe, assim, depois de tudo que eu te falei, o que me dá mais tristeza é perceber que nada tem sido feito a contento e que, na minha avaliação, não será. Posso falar aqui do ponto de vista da realidade do DF. Aqui, as pastas da educação têm o costume de criar documentos que obrigam as escolas, elas sim, a criarem seus programas de cultura de paz, né? De saúde mental, já estou vendo, já estou prevendo. Vão mandar a gente criar um serviço de saúde mental dentro da escola. A gente não tem formação para isso, É sabe? mais que É muito negligente. caótico, cara. Não tem nem nome o negócio disso. É, Mas, como disse o Darcy Ribeiro, né, a crise é um projeto. A crise na educação é um projeto. sim. É lastimável essa. Eu lembro que, quando eu era estudante, na escola tinha. Eu já era estudante de ensino médio, fundamental. Havia, sim, igual, eu lembro. Orientadora, orientadores. Agora, desmontaram tudo. É para desmantelar mesmo, para arrasar. É desmonstro. Agora, Por exemplo, na escola que eu trabalho, era para ter pedagoga, tem só a pedagoga. Aí, ano passado, nós perdemos a orientadora e tinha que ter a psicóloga ou psicólogo, mesmo que itinerante. Só que não tem. Nós voltamos o ano passado, esse tanto de problema, essa demanda, e aí não tem nada disso. Igual o Fábio falou, vão fazer tudo para jogar para cima da gente. Só que, tá, tudo bem, eu estou estudando, estou fazendo pós-graduação em neuropsicopedagogia e psicopedagogia, mas só que eu não posso exercer essa função na Secretaria de Educação, porque o meu concurso foi outro, né? Lógico que tem coisas que a gente pode ajudar, uma coisa ou outra, mas exercer essa função, fazer atividades relacionadas a essa função, eu não posso, porque eu até posso ser processada. Mas a secretaria faz de tudo para jogar para cima da gente, para jogar para cima do professor, para jogar para cima do coordenador, que às vezes aceita o desafio e aí fica tudo em cima dele, que eu imagino que isso acontece muito com o Fábio, né? Então, é muito complicado. E, assim, eu lembrei aqui que, na época que eu estudava, tinha o batalhão escolar. Eu estudei só 3 anos no Paranoá, né? Eu fiz educação infantil, que eu não sei se vocês lembram, Legião Brasileira de Assistência, LBA. Eu estudei na LBA, aí depois fui para o ensino fundamental 1, né? Primeira série, que hoje é segundo ano. Então, assim, eu lembro que no plano piloto, quando eu fui para lá, na terceira série, tinha o batalhão escolar. E, de vez em quando, tinha palestras, sabe, do batalhão, orientações do batalhão escolar. Não sei se é porque era no plano piloto, né? Porque a partir da terceira série eu comecei a estudar lá no plano, e até o ensino médio. E eu tinha essa presença do batalhão escolar, que era, gente, eu não achava ruim, né? Eu não sei o que foi que aconteceu, que tiraram o batalhão escolar, porque os policiais, eles eram do batalhão escolar, né? Tinha formação para trabalhar no batalhão escolar, não era uma coisa à toa. Ah, deixa eu pegar um policial
que foi aposentado e voltar ele para uma escola. Gente, não é assim, não é desse jeito. Bom, eu penso que não é assim, que É tudo horrível. na educação tem que ter formação. As pessoas que vão trabalhar na educação, elas têm que saber o que elas vão fazer ali. Exatamente, é isso mesmo. Tem uma outra coisa também que eu acho assim, às vezes eu começo a falar de educação e a gente vai realmente sendo tomado até de um sentimento de revolta, até peço desculpas aí, mas é porque realmente assim, a gente que está aqui na linha de frente é muito desgastante e é estressante e é revoltante também, né? Porque a gente é que acaba realmente, sabe, como diria o Drummond, suportando o mundo nos ombros, né? E não dá, é um fardo muito pesado, né? A Rita tocou na questão do batalhão escolar. Eu acho interessante falar também que, por exemplo, a escola em que eu trabalho, ela é uma escola é, chamada Escola Cívico-Militar, né? Ou seja, é uma escola militarizada, né? Só fazendo aqui o adendo, né? Que é um parêntese, que escola militarizada não tem absolutamente nada a ver com escola militar, né? Escola militar é uma coisa, escola militarizada é uma escola pública, com todas as mazelas da escola pública, com os militares dentro. É isso, né? Numa Exatamente. análise bem simples. E aí o que acontece? O que eu acho também, assim, profundamente indignante? É, os políticos, os governantes, as forças, né, a elite econômica, a elite política, eles tratam a educação com um descaso tão profundo e tão violento que quando você chega numa comunidade de periferia, como é o Paranoá, São Sebastião, Varjão, Itapuã, quando você chega para a população, os políticos, né, quando eles chegam numa escola de periferia, perguntando se a população aceita militarizar a escola, cara, só essa pergunta já é de uma covardia, porque na realidade tá todo mundo já no limite, você não tem mais a quem recorrer. Então o cara não te dá a opção e fala: você quer que a escola do teu filho seja militarizada? Qual é o pai? Qual é a mãe? Fábio, certa vez eu estava no Paraná Acho que ele e deve lá, estar atendendo alguma ligação. provavelmente, eu fui trabalhar fazer um trabalho no Paraná e naquele momento a comunidade da cidade estava Então, sendo assim, eu acho de uma canalice, sabe? É você chegar numa população periférica, carente, arrasada, sucateada. Você não dá a esse pai, a essa mãe, a esse estudante a opção de uma escola melhor e chega só assim: vocês podem ter os militares ou nada. É isso, sabe? É, enfim, é muito revoltante, sabe? senhores professores, a gente está já um pouco adiantado, mas aí eu queria passar para a última parte antes das considerações, que seria qual seria a proposição, qual seria a saída, como é que a gente faz para dominar a narrativa, para vencer essa coisa que está sendo assim, colocada mesmo, sendo imposta, essa violência está sendo imposta, né, dia a dia, com campanhas ostensivas. Qual, qual é a proposta? Qual é a saída? Como é que a gente vai tratar imediatamente na escola? Como criar campanha de proximidade, de aproximação, como, né, fazer isso? E, bom, Olha, se eu puder pelo, iniciar, pelo, Rita. Desculpa, perdão. não, pelo que vocês estão dizendo, é mais um fardo que eu estou colocando, né? Porque não acaba não sendo um projeto do GDF, da secretaria, mas sim uma responsabilização
a quem já está extremamente, né, sobrecarregado como disse o Fábio, né, carregando. Então, assim, como é que... Porque nas redes sociais, no dia a dia, na família, no trabalho, porque eu acho que o debate que está se travando quanto à violência, ele está meio enviesado. E eu acho que assim, eu não tô, a gente não está vendo muita proposição de mudança de comportamento, né? Nosso também, né? Dos pais, né? De, trata direito a pessoa, trata com respeito, entendeu? Sabe? Você gosta de alguém lá na sua escola, leva uma força para a pessoa, eu gosto de você, pessoa bacana. Cultivar essa pessoa. E, pô, então, como vocês acham que a gente pode tomar e passar à frente, impor essa narrativa? A narrativa da fraternidade, da solidariedade, da compreensão. Eu posso tentar aqui, meu telefone está quase carregando. Por favor, Pode Fábio. falar, Fábio. Tá, eu vou ser bem breve e bem objetivo, como eu gosto de ser. Hoje está um pouco difícil por conta que a mente está ocupada com mais de uma questão, mas eu acho o seguinte, eu acho que é um problema é, que tem um elemento para resolver, chamado, que é um componente político, é a política, eu acho que a política é o caminho, a política pública, a política para a educação. É, o problema é muito complexo, a gente sabe, envolve questões econômicas, sociais, tem que ter mais emprego, as famílias têm que ter mais dinheiro, tudo isso conta, mas do ponto de vista da narrativa, eu não estou muito confiante, eu acho que teria que ter uma profunda revolução na educação, e a impressão que eu tenho é que a gente não conseguiu ainda arar esse terreno, eu acho que esse terreno para essa revolução na educação ainda não está pronta na sociedade, não está pronta no Congresso, não está pronta sequer nas câmaras municipais, estaduais. Agora é uma pena, eu lamento. Eu acho que caso percamos essa, essa oportunidade, teremos perdido uma oportunidade de ouro para talvez fazer aquela revolução educacional que a gente precisa num governo que gosta de educação, mas num momento também muito complicado economicamente. Enfim, eu lamento, eu não estou confiante não, sabe? Eu não estou confiante não, infelizmente. Obrigado, Fábio. Rita, por favor. Isso. Então, como eu disse, eu acho que tudo começa primeiro na educação infantil, né? Mas eu acredito que o governo Lula 3, Ministério da Educação, e juntamente com todos os outros que estão envolvidos para tratar sobre essa questão da violência nas escolas, tem que pegar firme, cobrar das secretarias de educação, porque se não fizer isso, não vai para frente. Tem que cobrar. A gente tem esse plano aqui, nós, governo Lula, temos esse plano e vocês têm que fazer assim, assim. Ou então, vocês têm alguma alternativa? Vocês querem contribuir com um projeto, né? Qualquer coisa. Alguma contribuição? Vocês querem fazer alguma contribuição para melhorar, para aumentar as propostas, né? Mas eu penso, Rita, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, eu penso que o MEC tem que dar em cima das secretarias de educação, tanto estadual como municipal, né? Porque cobrando a estadual, ela vai cobrar da municipal. E eu entendo também que tem que ter um trabalho
com a comunidade escolar, né? Igual eu falei, um trabalho conjunto, não é só com a Secretaria de Segurança Pública, mas com as outras secretarias que também estão envolvidas nisso, né? Que eu penso que a Secretaria não sei se é cidadania ou é de direitos humanos, eu não sei. Eu sei que na época do Agnello era direitos humanos, né? E Secretaria da Criança e do Adolescente, tudo que tiver ligado à educação tem que ter um trabalho conjunto para tentar resolver não, mas pelo menos amenizar. E dessa forma, estando nas escolas, chamando os pais à responsabilidade de educar, porque muitos, às vezes, jogam para cima da escola, e não é assim, né? Não é assim. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente para ser cumprido, e não é só a escola que tem que cumprir. A família é a primeira que tem que cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Trabalho muito complexo. Antes de fechar, professor, só mais uma pergunta, não toma seu tempo, só mais um minutinho. O que a senhora acha da federalização da educação? Da federal, do ensino médio ao, ao ensino fundamental? No fundamental e no médio, É, você fala, né? todos, Fundamental 2 e no ensino médio. toda ela, da creche à universidade. Ah, tá, toda a educação Federal. básica. Tá, é uma proposta muito bonita do ex-senador Cristóvão Buarque, né? Eu lembro que essa proposta é dele, mas eu não sei se meus colegas estariam dispostos a ir para os rincões do país para poder ensinar, por conta dessa precarização que a gente vem sofrendo há muitos anos, né? E é uma coisa proposital, como você falou, que o Darcy Ribeiro já havia falado isso lá na década de 70, né? Então, eu não sei se meus colegas estariam dispostos, né? Como médicos, que a gente vê que tem médico que não se propõe, Teria que ter né? um concurso atrativo, né? Sim, sim, tinha que ter um atrativo. E não só financeiro, mas de Não, condições de claro, trabalho, trabalho, né? né? Óbvio, Esse tecnologia. é o mais importante, É, porque é o que a gente tem sofrido. Aqui eu falo do DF, né? Porque é o que eu vivencio. Então, condições físicas, mínimas físicas de trabalho na capital do país, muito precarizado, gente. para Muito precarizado. De Distrito Federal é professor ter uma que fazer, bosta. pois é, Brasil, de professor ter que fazer vaquinha para comprar tinta de impressora, para imprimir prova. Como Brasília que não é isso acontece na capital do país? Suíça, não. É só balela. Então, hoje eu te falo isso, entendeu? Que como está muito precarizado, então eu acho que seria bem difícil. Bom, professora Rita Vasconcelos, muitíssimo obrigado. Por gentileza, suas considerações finais. Nosso pode pôr para quebrar. Então, a esperança voltou, pelo menos para mim. Estou vendo algumas mudanças, algumas melhoras, né? O Bolsa Família não é para criar vagabundo, porque eu, como professora,
eu vi, né, o crescimento de algumas famílias que eram beneficiadas com o Bolsa Família. Tudo é questão de fiscalização. Tudo É é uma conversa da questão de... casa grande. Isso é Bolsa Família, Isso, cada R$ 1 que o Bolsa Família, que o governo investe no Bolsa Família, R$ 1,78, ou seja, quase R$ 1,80, volta para o PIB, volta para a formação do PIB. Olha, essa conversinha, eu vou te contar, e é todo dia isso, né? Todo dia, uhum. impressionante. Todo dia esse blá blá blá. Então, a volta do Bolsa Família, eu acredito que vai melhorar muita coisa, porque tem vários critérios, né, que as famílias têm que seguir é, para poder ser beneficiária. Então, os mais importantes que eu acho é a criança estar na escola, né, não faltar, e isso pode acarretar na perda, né, do benefício, e vacinação. Isso Olha, é para muito, muito importante, né? E em relação ao que a gente conversou aqui, sobre violência, né, nas escolas, eu acredito que um trabalho conjunto, a comunidade escolar, né, e o empenho das secretarias de educação em fazer a parte dela, não jogar só para os professores a responsabilidade de tudo. Eu acho que um trabalho conjunto pode melhorar, sim, pode melhorar. E na educação infantil, tudo é com os pais. Lógico que a gente ensinando, que a gente tem que ensinar as crianças, a gente atinge os pais indiretamente, mas trazer esses pais para a escola é fundamental. Fundamental. A a comunidade participação, ela tem que existir como comunidade, ela tem que saber, não, eu faço parte dessa coisa. sim. Meu filho Então, passa ela poucas horas por dia. é a questão de se sentir parte ali daquele lugar, né? Mas E como também foi alijado, a educação foi sucateada, a pessoa não se sente, perdão, a pessoa não se sente reconhecida, né? sim, Ah, então a gente tem que resgatar isso. Não é tentar, é resgatar. E o MEC cobrar as secretarias de educação no que as secretarias têm que fazer. Chamar a responsabilidade e cobrar. É isso. professora, muito obrigado pela sua gentileza. Rita, você veio a brilhantar o Pode Pôr para Quebrar, a coletivação te agradece muito. Agradecemos também ao professor Fábio, que infelizmente teve um probleminha aí. Enfim, mas como é um assunto que não vai se esgotar, aparentemente, não vai faltar oportunidade de a gente conversar de novo. Eu espero que a gente se encontre brevemente. Muito obrigado e um bom fim de semana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar sobre o assunto. Estou sempre à disposição. Um abraço.